Fala galera, boa tarde. Dando continuidade aqui à nossa leitura do livro O Segredo da Mente Milionária, de Tim Haverker, né? Dando continuidade à leitura. E como semana passada foi semana do Dia dos Pais, não fiz o vídeo, né? Não tive tempo de fazer, mas hoje vou dar continuidade aqui através do arquivo de riqueza 12 e 13. Então, dando continuidade a essa leitura, dando continuidade a esse resumo, né, desse livro, trazendo aqui no meu entendimento, o que eu entendi na leitura desse livro, e trazendo para vocês um pouco do conhecimento, um pouco da gestão, um pouco da mentalidade financeira que nós precisamos ter para que nós possamos sair do lugar onde nós estamos hoje, para ter uma vida abundante, para ter uma vida satisfatória, para ter uma vida melhor do que nós temos hoje. Então, esses dois arquivos da riqueza vêm trazendo para a gente, para nós, um diferencial, um pensamento bastante diferencial, para que nós também possamos abrir nossa mente para o entendimento do que é patrimônio, do que é dinheiro, do que é riqueza. É um ponto bem diferente, é um ponto bem espaço, né? bem delicado, na qual a gente precisa entender, compreender e saber que há uma diferença entre patrimônio e ter dinheiro. Então, esse arquivo 12 ele começa assim: as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma ou outra coisa. Lembrando sempre, frisando sempre, que ele não está falando sobre pobreza física, mas pobreza mental. Nosso pensamento pobre, nosso pensamento de que a gente não consegue ter as coisas, né? Então, deixando bem claro que não tem nada a ver com pobreza física. O que o livro trata aqui é a nossa pobreza mental, aquilo que nós carregamos na nossa mente, no nosso cérebro, que não nos permite, que às vezes nos trava, não nos permite a chegar às vezes onde nós queremos chegar, e não nos permite também de fazer o que nós precisamos fazer para ter um patrimônio bem melhor. Então ele começa assim: você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir melhor dos dois mundos. Então, Tim Haverker já coloca aqui que as pessoas com mentalidade rica, eles procuram um jeito legal de fazer as duas coisas. Trabalhar porque se ama e ganhar dinheiro. Ter uma vida financeira abundante e ter tempo com a família. Poder viajar e não se preocupar com o dinheiro. Então, o pensamento rico, ele trata essas duas coisas como possíveis. Eu posso ter as duas coisas. O que eu preciso para ter as duas coisas? As pessoas de mentalidade pobre já pensam diferente. Se eu fosse rico, eu não vou ser feliz. Se eu for viajar, eu não vou conseguir pagar as contas. Outro ponto que ele colocou aqui, se eu pretendo enriquecer fazendo o que eu gosto, ou trabalho para alguém para ficar rico. Então ele abre esse leque de pensamentos que a mentalidade pobre, ela não permite que você pense em ambos. Não permite que você pense em ter as duas coisas, mas sim uma coisa ou outra. Então isso te traz por uma escassez, por uma pobreza. E ele ainda deixa uma pergunta assim, ó: como posso ter as duas coisas? O que você pode fazer, o que você precisa fazer para ter essas duas coisas? Para ter uma vida financeira abundante e ser feliz. Como você faz isso? Como você consegue? O que você precisa para ter essas duas coisas? O que precisa você fazer para ter essas duas coisas? O que você vai fazer para ter duas coisas em vez de só ter uma ou outra? Né? Porque a gente vê muitas pessoas também falando que para ser rico, ou você tem sua família, ou você vai ser rico. Ou então, se você fosse rico, você vai perder sua família. A mentalidade pobre, ela não permite que você tenha as duas. Ela não permite que você seja feliz com a sua família e rico ao mesmo tempo. Ela sempre diz que você tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ou você vai ser rico ou você vai ter sua família. Ou você vai ter sua família ou você vai ter dinheiro. Ou você vai ter sua família, vai viajar,
Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai ser próspero. Você não pode ter as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que você pode trabalhar para alguém, você pode também estar trabalhando para você. Até que você chega a um ponto de não precisar mais trabalhar para ninguém, trabalhar só para você mesmo. E você pode abraçar e ajudar alguém, ganhar dinheiro trabalhando para ser feliz, ter uma família feliz e continuar ganhando dinheiro. Então, rico, ele busca, ele proporciona para ele mesmo essas duas coisas. Ele busca uma forma de trabalhar as duas coisas. Ter para ele as duas coisas. Ser feliz com a sua família e ganhar dinheiro. Então, que a gente possa trazer esse questionamento para a gente, né, para ter mentalidade pobre. O que eu preciso fazer para ter ambas as coisas? O que eu preciso fazer para ser feliz com a minha família e também ter dinheiro e não se preocupar? Então, são coisas que a mentalidade de rico tem que ser trazida para dentro de quem tem mentalidade pobre, para mudar esse teu pensamento que você pode sim ter as duas coisas e não escolher uma ou outra. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos se apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra nada para ninguém é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas, até onde eu consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã virá milhões, talvez bilhões, mais disponível. Então, cara, a mentalidade de pobreza, a mentalidade pobre, ela realmente traz esse quesito que, para eu ser rico, alguém tem que perder. Para eu ser rico, meu irmão tem que ser pobre. Para eu ter dinheiro, meu irmão tem que perder todo o seu dinheiro. E, na verdade, realmente, essa é uma mentalidade que vem desde a época dos nossos pais, até na escola. Dependendo do ambiente que você está, as pessoas falam isso. Ah, o cara é rico porque alguém precisou perder muito dinheiro para que ele ganhasse muito dinheiro. E, na verdade, não, isso não é uma verdade. Isso é uma tremenda mentira. Por quê? Há dinheiro no mundo todo, para todo mundo. O problema é saber aonde e como obter esse dinheiro. A mentalidade de riqueza que a gente vem lendo, trazendo para vocês aqui sempre, é saber aonde está esse dinheiro, saber como fazer para acessar esse dinheiro, depois você tem que saber como manter esse dinheiro e como fazer esse dinheiro trabalhar a seu favor para que você tenha mais dinheiro. Então, a mentalidade pobre, ela é ao contrário a isso, porque você, para ter dinheiro, alguém precisa perder para que você tenha. E isso não é verdade, isso não existe. O que existe é o dinheiro, aonde está esse dinheiro, como é que você faz para chegar a esse dinheiro, depois que você chegar nesse dinheiro, como é que você faz para manter esse dinheiro, e depois que você consegue manter esse dinheiro, como é que você faz para duplicar, triplicar, quadruplicar esse dinheiro. Então, olha a diferença das mentalidades, né? Enquanto o rico pensa, quem tem mentalidade de riqueza pensa em como aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua riqueza, e como a mentalidade pobre pensa em que, para eu ser rico, alguém tem que perder. Então, eu não quero que meu irmão perca e eu seja rico. Então, é uma conotação, uma denotação que não é válida, que não existe, que não é compreensível, porque, como o autor mesmo colocou, ele não é economista, mas todos os dias é rodado notas e notas, é fabricado notas e notas de dinheiro. Então, porque existe muito dinheiro no planeta, existe muito dinheiro no mundo. Existe outras prata, existe ouro, existe diamante que faz as notas girarem, o dinheiro circular no mundo. Então, esse negócio de que para você ser rico, alguém tem que perder, é uma falácia, é uma mentira. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que mesmo o dinheiro pode ser usado infinitamente para criar valor para todas as pessoas. O dinheiro não para, gente. O dinheiro circula. Ele sai da minha mão, vai para a mão de outra pessoa, que vai passar para uma mão de uma outra pessoa, de uma outra pessoa, de uma outra pessoa, e o dinheiro circula. O dinheiro ele continua circulando. Tá? Ele não para na minha mão. Ele não para na sua mão. Ele sai da minha mão para a sua mão, que vai para a mão de uma outra pessoa, que vai para a mão de uma outra pessoa, e assim o dinheiro circula. Então, o dinheiro nunca para de circular. O dinheiro não para, ele não fica fixo num lugar só.
entende? Então, a mentalidade nossa não é nessa... A gente não tem que ter essa mentalidade de pobreza e dizer que para eu ser rico alguém tem que ficar pobre ou alguém tem que perder. Não, eu vou ser rico, eu preciso saber como acessar o dinheiro. E a partir do momento quando você consegue, quando você coloca na sua mente e consegue acessar esse dinheiro, você depois tem que pensar como é que eu faço para tê-lo. Depois que você tem que pensar como eu faço para mantê-lo. E depois como é que eu faço para render esse dinheiro. Então é essa forma que a mentalidade, você tem que ter nessa sua mentalidade, é como trabalhar, fazer o dinheiro trabalhar para que você tenha sempre dinheiro, para que nunca falte dinheiro para você. É dessa forma que não que vai faltar para o outro, porque para o outro nunca falta. Para o outro só vai faltar se ele não tiver, se ele não mudar a mentalidade dele. Se ele continuar com essa mesma mentalidade de pobreza, ele não vai chegar a nível nenhum e não vai mudar o seu modo de pensar nem o seu modo de agir para chegar até o dinheiro. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui o dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta têm ambos o valor. Para ser direto, se você está preocupado com outras pessoas e quer se assegurar que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu estimulo a se livrar do medo de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira. E se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto da sua vida. Qual é o importante aspecto da sua vida? Você nunca terá dinheiro. Se você acha que o dinheiro é ruim, que o dinheiro transforma, que o dinheiro faz muitas coisas ruins, que o dinheiro é ruim, na verdade, né, como já se foi pregado, até hoje ainda se fala que o dinheiro é o mal de toda a humanidade, que na verdade não é. É o caráter da pessoa que ela muda conforme muda a sua vida. É o caráter que transforma as pessoas tendo pouco dinheiro ou tendo muito dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. Ela pode ser mau caráter pobre, pode ser mau caráter rica também. Então, o caratismo não tem nada a ver com dinheiro. O mau exemplo, a pessoa ser ruim, ela não depende do dinheiro. Né? O dinheiro pode potencializar a sua ruindade, a sua maldade, mas dizer que o dinheiro é culpado disso, não. Isso é índole da pessoa, isso é caráter da pessoa. Então, o que a gente tem em mente é que posso ter ambas as coisas. Eu posso ser feliz e ter dinheiro se eu tiver um pensamento milionário. Eu posso acessar esse dinheiro se eu tiver um pensamento milionário. Agora, se eu tiver um pensamento de escassez, de que para eu ter dinheiro alguém tem que perder, ou tem que escolher uma coisa ou outra, você nunca vai sair do lugar que você está. Você nunca vai sair do ponto que você se encontra no momento. Então, faça isso. Modifique seu modo de pensar para que a sua mente busque como faz para você ter as duas coisas. Faça sua mente trabalhar. Eu já disse aqui para vocês que a nossa mente, ela, desde o primórdio, ela foi feita para guardar energia. Ela não foi feita para gastar energia, ela foi feita para guardar. E quando você faz ela se esforçar para gastar energia, ela vai arrumar um jeito de fazer você retroceder, porque ela não quer trabalhar. Então, que sejamos intensos nisso, intensos para buscar riqueza, para buscar as melhores coisas da vida, fazer o nosso cérebro trabalhar para que ele não descanse nunca, porque ele é preguiçoso de verdade. Então, que nós possamos fazer isso, nós possamos buscar o entendimento, buscar dinheiro, saber como acessar esse dinheiro que está lá esperando só você mudar a sua mentalidade. E a declaração que ele deixa aqui, ele fala assim, ó, eu sempre penso, posso ter as duas coisas, eu tenho uma mente milionária. Então, encerro aqui o arquivo 12, agora a gente vai para o arquivo 13, que ele vai falar sobre patrimônio, né? E sobre a diferença de mentalidade também para patrimônio e também rendimento mensal. São coisas totalmente diferentes. Então, nesse arquivo 13, ele começa assim, as pessoas ricas focalizam no seu patrimônio líquido e as pessoas de mentalidade pobre focalizam em seu rendimento mensal. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será o patrimônio líquido e o valor de tudo que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui, dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa e depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é medido definitivamente da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro.
Então, patrimônio não é o que você recebe, não é o que você recebe mensalmente. Patrimônio é tudo aquilo que você tem subtraído com tudo aquilo que você tem que pagar, com tudo aquilo que você gasta mensalmente. Então, ou anualmente, cada um calcula de uma forma que é melhor para ela. No nosso caso, a gente fica melhor para a gente calcular mensalmente. Então, tudo que você tem hoje, carro, casa, móveis, eletrodoméstico, livros aqui, vocês estão vendo os livros, tudo isso se transforma em dinheiro. Então, qual o tamanho do meu patrimônio? O celular que eu estou gravando essa mensagem para vocês, o meu notebook, tudo isso é patrimônio. Tá? Tudo isso, porque tudo isso pode gerar dinheiro. Então, quanto de patrimônio eu tenho? Quanto de patrimônio você tem para que, se caso necessite, caso precise, você venda e consiga quitar alguma coisa? Então, a mentalidade de ricos, eles não são ricos por quanto que eles ganham mensalmente, eles são ricos pelo tamanho do patrimônio que ele tem. Então, qual o tamanho do seu patrimônio? Qual o tamanho do meu patrimônio? O patrimônio líquido, tá, gente? Porque você vai ter que deduzir de tudo que você gasta. Então, deduzido de tudo que você gasta, do tudo que você tem, seu patrimônio líquido que você tem, menos o que você gasta, você tem seu patrimônio líquido que você tem todos os meses, todos os dias, todos os anos, é aquele patrimônio que você vai ter, que você pode tanto diminuir, como você também pode aumentar. Então, o patrimônio, a gente tem alguns fatores determinantes que determinam o patrimônio líquido, que é os rendimentos, poupança, investimento e simplificação. Os rendimentos, o ativo, é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário, ou caso você seja empresário, renda ou lucro de que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na ausência, é quase impossível chegar aos outros 3 fatores do patrimônio líquido. Então, patrimônio ativo é tudo aquilo que você recebe por aquilo que você trabalha. Seletista, vamos lá, seletista recebe todo mês um salário, então é ativo, ele trabalha para receber. E é nisso que você constrói, é através disso que você constrói o seu patrimônio líquido. Porque é o que entra que vai fazer você ter seu patrimônio líquido. Por quê? Você vai pegar o que você recebe menos que você gasta e você vai ter lá um soldo, um líquido, um valor líquido que você tem. Se você investir esse dinheiro, você começa a criar o seu patrimônio. Então, aí você já tem o seu salário, menos o que você gasta mensalmente, o que sobra, se você investir, você começa a construir um patrimônio. Por quê? Porque a partir daí, desse pequeno passo que você começa a dar, é que você vai montar o tamanho do seu patrimônio. Tá? É o que você começa a engatear, que você vai começar a aumentar, a ter um patrimônio. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois, o autor aqui fala que depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por hora, considere uma das fontes de abastecimento de seu funil financeiro, que pode ser usado para gastos, poupança ou investimento. O rendimento passivo é quando você já tem um pequeno investimento, né? Vamos dizer, eu tenho uma casa ou um apartamento e alugo. Tudo que eu recebo daquilo é um dinheiro passivo. Ela vai pagar para mim o aluguel daquela casa. Então, é um dinheiro que eu não precisei trabalhar, mas que ele entra para minha conta. Ou eu tenho um investimento que paga dividendos e todo mês eu recebo um dinheiro sem precisar trabalhar. Aquele dinheiro todo mês cai na minha conta. Por isso que se chama rendimento passivo. É um dinheiro que cai na sua conta sem que você precisa trabalhar para tê-lo. Então, é um dinheiro que você vai fazer o rendimento sempre e ele vai caindo na sua conta. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é só dinheiro. Consequentemente, o dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é tudo que vem, vai. Pelo menos é dos que gostariam, porque o seu terceiro lema é sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimento para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo. É impossível passar ao próximo fator do patrimônio líquido. Então, às vezes,
Eu já citei aqui, vou citar de novo, as pessoas que ganham no Big Brother, ganham na Mega Sena, elas não são ricas por causa disso. Elas não guardam dinheiro, elas não fazem uma poupança, elas não investem esse dinheiro. Como a gente falou aqui, os 3 lemas, né, que ele colocou aqui, é só dinheiro, tudo que vai e vem, já que tem, eu vou gastar. E as pessoas terminam gastando sem limite, achando que o dinheiro nunca vai acabar. Mas o dinheiro ele sempre acaba, sempre chega no final e acaba o dinheiro. Vemos aí recentemente o Hipólito, né, falando também que já lapidou o seu patrimônio em mais de 7 milhões. Então, assim, quando não se tem cuidado com o dinheiro, ou cuidado que... gente, isso eu estou trazendo porque já foi falado em mídia, tá? Não é... Depois só procurar aí, Diego Hipólito, ele dá essa declaração de quanto de dinheiro já lapidou do patrimônio dele. Então, quando a gente não tem essa mentalidade financeira, essa mentalidade de guardar o dinheiro o quanto que você ganhou, de investir para que esse dinheiro passivo ele continue sempre te rendendo, é difícil. Você não consegue manter mais o dinheiro, ele vai terminar ficando escasso e acabando, porque você não tem um depósito, você não tem um rendimento, né, passivo que está sempre te dando dinheiro. O que mais acontece quando você tem um dinheiro que traz o passivo para você, o que acontece? Quando você aumenta seu limite de gastos, aquele passivo que você recebe, aquele dinheiro que você recebe, já não consegue mais acompanhar. E o que a maioria das vezes acontece? Você termina comendo o principal. E aí você não tem mais o dinheiro principal que estava trazendo os passivos para sua conta, estava te rendendo um dinheiro, aí você come, vamos dizer assim, né? Você comia só os ovos, aí você vai comer a galinha. A partir do momento que você come a galinha, você não tem mais ovos. E aí acabou tudo. Então, essa colocação da galinha e os ovos é isso. Enquanto você tiver aquela galinha, ela vai te dando ovos que você vai comendo. E nunca vai acabar. A não ser que a galinha morra. Mas enquanto aquela galinha estiver viva, ela vai colocando ovos e ovos. E um daqueles ovos você vai gerar novas galinhas que vão continuar gerando ovos para você continuar comendo, continuar tendo patrimônio. A partir do momento que você come a galinha, você não tem mais ovos. Então não tem mais da onde se tirar dinheiro, não tem mais passivo, não tem mais dinheiro vindo do patrimônio líquido que você começou a criar. Você comeu o patrimônio líquido, então você não tem mais nada. E é isso que está acontecendo com muita gente, com muitos empresários que não conseguem diferenciar ou deixar as coisas como estão para que continuem rendendo. Como o autor mesmo coloca, você termina aumentando os seus níveis de gasto a partir do nível de dinheiro que você recebe, a partir do nível de dinheiro que você ganha, né? Quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce, mais patrimônio líquido ela proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras, ou pelo menos de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem mentalidade sou pobre pensa que investir é coisa de rico. Eu já pensei assim, gente, que investimento realmente era coisa de rico, era só para quem tinha milhões e milhões de dinheiro que poderia investir. Na verdade, uns anos para cá, vem se mostrando que isso era uma falácia, que dependendo do valor que você tem, lógico, dependendo do valor que você investe, é o valor que você vai receber de dividendos, ou vai receber de ações, ou vai receber de alguma coisa. É o valor que você investe. Se você investir 1.000, dependendo de onde você invista, você pode receber 200, 300, 400, e assim sucessivamente. 1.000 vai chegar a um valor X, 2.000 vai chegar no valor X, 3.000, ao longo do tempo que você vai investindo, o seu passivo começa a aumentar, porque a partir do momento que aí entra os juros, sobre aquele valor, era 100, agora é 110, então o valor de juros sobre juros é valor de 110, aí você vai receber 120, aí você vai receber mais 10, então vai ser 120. Então o sistema vai calcular juros sobre juros de R$120, mais juros, mais correção, mais 150, aí vai calcular no próximo mês 150, mais juros, mais 160, e assim sucessivamente ele vai todo mês te dando um valor que ele vai somando juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, que vai te dar um valor maior ao longo do tempo, né? Depende também muito da sua resistência, da sua resiliência em manter o investimento
e continuar aportando todos os meses para que você chegue num nível, numa idade na qual você não precise mais trabalhar arduamente, mas continuar trabalhando pelo seu prazer, por você, de repente você não quer ficar em casa, mas quer trabalhar por prazer, vai trabalhar naquilo que você quer, mas você sabe que todo mês cai na sua conta um salário, passivamente, ou cai na sua conta R$ 5.000 passivamente, sem que você tenha que estar se matando para ter que ganhar esse dinheiro. Então, é essa mentalidade que todo rico tem. Ele constrói um patrimônio para continuar rendendo a vida dele toda. Então, esse é o pensamento. Não é o pensamento de que você está tomando algo de alguém, não. Você está construindo alguma coisa para você, o seu patrimônio líquido você está sendo construído através do dinheiro, através do carro que você comprou, através do apartamento que você comprou, através dos móveis que você comprou, através do celular que você comprou, através do notebook que você comprou e outras coisas. Então, você tem um patrimônio enorme, que ao diminuir pelos seus gastos, você vai trair o seu patrimônio líquido de quanto que você tem realmente todo o seu patrimônio. Então, aquilo que você focaliza se expande. E aonde está a sua atenção, aonde está a sua energia, flui e o resultado aparece. Então, patrimônio é isso. Isso é o patrimônio. Onde você coloca a sua energia, onde você coloca o que você tem, os seus afazeres, onde você busca a fidelidade, onde você busca ser fiel, onde você busca crescer. Não é o seu salário, que é o seu patrimônio líquido. É o seu pagamento líquido. É o seu pagamento descontado, tudo aquilo que você tem que ser descontado, INSS, imposto de renda, vale transporte, ticket. Aí você recebe X, vai deduzir desses valores, você recebe Y líquido. Patrimônio é a mesma coisa. Você tem um carro, casa, apartamento, lancha, móveis, imóveis, eletrodoméstico, tudo isso é um patrimônio. Somando isso, diminuindo com as despesas que você tem seu patrimônio líquido. Porque tudo isso que eu falei para você pode ser revertido em dinheiro. Você pode vender seu carro, sua lanche, sua casa, seu apartamento e transformar isso em dinheiro, caso seja necessário. Além disso, tem os investimentos, que também faz parte do seu patrimônio, porque quanto mais você aporta, mais os juros sobre aquele valor que você importou, ele vai aumentando, então vai te dando um patrimônio, que é o rendimento passivo. Então, que a gente tenhamos esse pensamento de riqueza, né, que diz assim, eu estou concentrando na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Então, que vocês também tenham esse pensamento, milionário de estar construindo o seu patrimônio. Lembrando, patrimônio não é só dinheiro, é tudo aquilo que você tem deduzido pelos seus gastos. Você vai ter o valor líquido do seu patrimônio. Lógico que quanto mais você tiver, maior é o seu patrimônio, mas menor tem que ser suas despesas, para que o seu patrimônio sobressaia sobre as suas despesas, e não ao contrário, para que você não tenha que lapidar o seu patrimônio. Então, galera, fica aí para vocês aí os arquivos 12 e 13, né, que fala sobre investir e fala sobre patrimônio. Então, que possamos ter uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade que vai trazer para você, vai te proporcionar uma vida melhor, uma vida digna, uma vida de conhecimento, de conselho, de força, de gestão, para que você consiga ter uma vida melhor. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.